melhor momento da minha semana é quando eu passo um cafezinho e sento para pintar aquarela. Automaticamente a minha mente já relaxa e eu esqueço de tudo. Sério, é muito bom. Se você veio parar nessa aula gratuita é porque talvez você também tenha interesse em aprender aquarela. Seja para aprender um novo hobby artístico ou até para começar a trabalhar com isso e poder viver da sua arte. Não sei se você já me conhece, mas eu sou a Ni, eu sou ilustradora e há 7 anos eu pinto aquarela. A aquarela é o meu hobby e também o meu trabalho. E eu sei que muitas vezes a gente deixa de aprender alguma coisa nova porque a gente não sabe por onde começar. Ou então até porque a gente tem medo. Medo de não conseguir fazer, medo de não ser bom o suficiente. E foi pensando nisso que eu criei o Café com Aquarela. Ele não é só mais um curso online de aquarela. A ideia aqui é que seja um grupo de estudos, como se fosse uma sala de aula, só que online. Durante o curso, a gente vai ter uma aula ao vivo por semana durante um mês. E a ideia é a gente pintar pinturinhas assim, ó, como essas daqui. Olha que coisa mais lindinha. A gente vai pintar desenhos prontos. Você não precisa saber desenhar, eu vou fornecer vários desenhos para você acompanhar a aula e alguns desenhos extras para você pintar depois que você terminar o curso e continuar praticando. E a ideia é que a gente vá estudando todas as técnicas, aplicando várias técnicas diferentes enquanto a gente pinta uns desenhos bem lindinhos para até decorar o seu ambiente depois. As nossas aulas, elas vão ser ao vivo, como eu disse, mas a gente vai ter uma ligação, uma videochamada ali no Google Meet, onde todas as alunas vão estar online acompanhando a aula ao vivo e podem filmar, se quiser, as suas pinturas durante a aula. E no final da aula, eu vou abrir espaço para tirar dúvida. Então, você pode ligar a sua câmera, mostrar a sua pintura e tirar a dúvida que você teve durante a aula, ou até compartilhar o seu resultado. E se sobrar um tempinho, a gente ainda vai falar um pouco sobre trabalhar com arte, viver de arte, mercado de trabalho, e aí vocês podem tirar dúvidas se caso essa for a sua vontade, poder trabalhar com isso um dia. E se você não sabe nada, nadinha de aquarela, nunca pegou no pincel, não tem problema. Esse curso também é para você. Pensando nisso, pensando em ser um curso acessível para todo mundo, além das aulas ao vivo, eu gravei algumas aulas ensinando os princípios da aquarela. Então eu vou mostrar como que funciona a aquarela, quais são os princípios básicos dela, como controlar a água, como fazer mistura de cores, círculo cromático. Você vai ter todo o material necessário para você já ir assistindo gravado antes de começar as nossas aulas ao vivo. Assim, você já pode ir assistindo essas aulas gravadas para ficar mais preparada para conseguir acompanhar o conteúdo dos nossos encontros ao vivo. Deixa eu te mostrar um exemplo de o que você vai aprender nessas aulas gravadas. Você vai aprender, por exemplo, controlar todas as coisas da aquarela, Então, como que funciona o controle da água, como fazer luz e sombra, coisas básicas, como fazer mistura de cor de pele e o círculo cromático. Então, tem um material bem legal e todo esse material aqui fica disponível para você baixar, imprimir. Tem todos os templates bem bonitinho para você conseguir replicar isso daqui na sua casa. Agora sim, vamos para a nossa primeira aula experimental para você ter um gostinho de como é ter uma aula comigo. E aí você vai poder decidir se você tem vontade de fazer parte do Café com Aquarela, dessa primeira turma. Para a gente fazer a nossa aula, eu escolhi um desenho um pouco mais simples, para a gente conseguir fazer mais rápido, para você ter um gostinho de como que é ter uma aula comigo. E aí decidir se você quer entrar para a turma e ter aulas um pouco mais detalhadas. Dentro do curso, além de todo o material complementar que você vai ter para te ajudar se você for iniciante a entender como funciona a aquarela, a gente também vai pintar desenhos um pouco mais complexos, não vão ser desenhos tão simplesinhos, porque a gente vai conseguir aplicar mais técnicas e eu vou te ensinar a pintar desenhos mais completos, com mais detalhes e tudo mais. Aqui é só uma demonstração mesmo, por isso eu trouxe esse desenho mais simples, que é uma ovelhinha com um laçarote. Para as nossas aulas dentro do curso e para essa aula experimental, eu vou usar o material da Artus. Então, eu escolhi aqui o jogo de tinta de aquarela de 12 cores,
Ele é um jogo com bisnagas, então elas vêm assim, ó, no formato de bisnaga, tá? É como se fosse uma pastinha mesmo. E aí, o papel é esse papel aqui A4 para aquarela, também da Artus. Eu escolhi a Artus porque eles são uma marca brasileira, então eles conseguem ter um preço muito acessível, envio rápido para o Brasil. Então você consegue encontrar eles nas maiores plataformas como Mercado Livre, Amazon, Shopee. É bem fácil de encontrar para comprar pela internet. E por quê? A Artus ela tem um preço bem acessível mesmo de material de aquarela. E a qualidade do material deles é muito boa. Se você for considerar o valor que custa, é realmente surpreendente de bom. Então a gente vai usar o material da Artus para esse curso e durante as nossas aulas, né, todas as nossas aulas ao vivo vai ser esse material. Dentro do curso eu deixo tudo explicadinho, quais são todos os materiais que você vai precisar, com um link para você comprar em sites diferentes e tudo mais para poder comparar preço. Então vai ter tudo bem organizadinho lá dentro. Não precisa se preocupar de, eu não sei que material comprar. E uma coisa que eu posso adiantar é que se você comprar com esse material que eu indico de entrada, você vai gastar menos de R$ 100 para comprar o que você precisa. E aí algumas coisas você consegue adaptar com o que você tem em casa. Por exemplo, o potinho com água. Eu uso esses potinhos de cozinha, sabe? Esses bolzinhos para cozinha. Você pode usar caneca, pode usar um copo, vidro de maionese, sabe? Alguma coisa que seja grande com uma base larga. Não pega nada que seja muito estreitinho, que é para não correr o risco de tombar no seu desenho, tá? Tem que ser uma base mais larga, tá vendo? E aqui a gente tem um godê. Esse meu godê, ele é um godê profissional de cerâmica, mas você encontra godê de plástico no mesmo formato para vender na internet, ou você pode adaptar com o que você tem em casa também. Potinhos, um pratinho que seja mais fundo, alguma coisa assim que você consiga fazer a técnica da pocinha, que é a técnica que a gente usa para fazer as nossas pinturas e que funciona super bem, até para quem não tem muita experiência. Então, vamos lá botar a mão na massa. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma apagadinha no nosso desenho. Eu passei esse desenho para o papel de aquarela usando uma mesa de luz portátil, que eu vou mostrar lá dentro do curso, como é que é essa mesa de luz portátil. Mas você pode usar um papel, colocar o papel na janela de vidro, quando tiver dia, né? E aí você vai usar a luz do dia que está lá fora como uma mesa de luz. Então você vai colocar o desenho. Você vai colocar aqui o desenho, né? Você vai imprimir esse desenho ou fazer o desenho à mão. E aí você vai colocar o papel de aquarela em cima, vai colocar alguma coisa com iluminação por baixo. Pode ser uma mesa de vidro que você tenha na sua casa com a lanterna do celular ligada. Pode ser um pirex, sabe esses pirex de cozinha, essas travessas de vidro? Você pode colocar o celular com a lanterna ligada embaixo do pirex e colocar o material em cima, né? Ele com a tampa... com a boca virada para baixo, então vai ficar o vidro aqui em cima, o celular embaixo com a lanterna ligada e o seu papel com o desenho em cima para você passar. Você pode usar a janela, como eu disse, né, com a luz lá de fora para poder usar, né, a janela de vidro. Então tem várias coisas, é só a gente ser criativo, a gente não precisa ficar investindo em equipamentos caros. Eu por muito tempo usei a luz da minha janela como mesa de luz e super funcionava. Então, agora que a gente passou o nosso desenho, né, ele já tá aqui no papel de aquarela, eu vou pegar uma borracha, pode ser uma borracha plástica, dessas comuns da Faber-Castell, sabe? Qualquer borracha, e eu vou levemente, com a mão bem levinha, apagando o excesso de grafite do meu desenho. Eu ainda quero que ele fique visível, eu não vou apagar 100%, porque eu quero enxergar o que eu tô fazendo, mas eu vou dar uma boa apagadinha porque eu não quero que o grafite fique aparecendo muito depois que a pintura estiver pronta. Eu quero que fique bem suave, quase não dê pra ver. Então eu vou deixar bem apagadinho mesmo, talvez para você fique até um pouco difícil de enxergar o desenho, mas confia que na vida real você consegue enxergar. É só deixar ele mais clarinho mesmo para você não ter esse grafite aparecendo muito depois que a sua pintura estiver pronta. Eu não aconselho você a desenhar direto no papel de aquarela, porque se você fica apagando muito o papel de aquarela, você vai estragando ele. E aí na hora de pintar, você vai ter manchas que você não gostaria de ter, que não deveria ter ali.
porque o papel ele tá estragado, sabe? Ele tá desgastado em alguns pedaços. Então eu sempre gosto de desenhar em um papel normal e aí depois passar o desenho para o papel de aquarela usando uma fonte de luz com um vidro para poder enxergar o que eu tô fazendo, né? Você também pode usar aquela técnica de passar o grafite e depois espelhar, sabe? Então você vai pegar uma lapiseira e você vai contornar esse desenho inteiro aqui que você imprimiu. Aí você vai virar ele assim no papel de aquarela e aí você vai passar o grafite atrás com mais força, assim, sabe? Um pouquinho mais de força, que daí ele vai transferir aquele grafite que você passou aqui na frente para o papel de aquarela. Aí depois você só dá uma arrumadinha para poder fazer a pintura. Então tem várias maneiras da gente passar o desenho para o nosso papel de aquarela sem ter mesa de luz portátil, profissional e etc. Então agora vamos pintar. Eu vou usar poucas cores e aí a gente vai fazer mistura de cor. Então eu vou, pra carinha da ovelhinha, eu quero um tom rosadinho, um marrom mais rosadinho. Então eu vou fazer uma mistura de cor mesmo, eu vou pegar aqui o marrom e aí você vai colocar no seu godê muito pouquinho. É assim, ó, sabe, um trisquinho assim, sabe? Um pinguiquinho de tinta. Por quê? Essa tinta ela rende muito. Então você não quer desperdiçar. Então você vai colocar bem pouquinho. Se você precisar, você põe mais depois. Aí eu já vou colocar aqui também um pouquinho de magenta. Vou colocar um tiquiquinho aqui de magenta pra gente poder fazer a mistura. E vou pôr também um amarelinho ali. Então, vou pôr aqui no meu godê o amarelinho também. E agora a gente vai fazer uma misturinha da cor pra gente poder chegar aqui no tom que a gente quer. Então, vou pegar esse marrom e vou pôr aqui. E aí, vou dar uma diluída nele. Ele é um marrom já meio... uma cor alaranjada. E pra gente fazer o teste de cor das cores que a gente tá misturando, a gente vai pegar um pedaço do papel de aquarela igual que a gente tá usando. E a gente vai fazendo a amostrinha aqui, ó. Então eu já tenho aqui um marronzinho meio rosado. Eu vou colocar um pouquinho, eu nem vou colocar o amarelo, talvez. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui de magenta, para deixar ele um pouquinho mais rosado. Vou pôr mais marrom. E aí eu vou misturando, tá? Até chegar na cor que eu gostaria. Eu acho que eu vou precisar colocar um pouquinho de azul. Então eu vou pegar aqui o ciano também. Opa, o ciano saiu um monte aqui, nem precisava desse tanto todo. E vou colocar uma pontiquinha, bem pontiquinha mesmo, de ciano, que é para poder dar uma neutralizada nesse marrom. Eu quero que ele não fique tão laranja assim, eu quero que ele fique um pouco mais para um marrom mais neutro, tá vendo? Aí agora sim, eu vou pôr mais um pouquinho ali daquele marrom, que eu acho que foi demais o azul, ele mistura pra caramba. E vou pôr um pouquinho de amarelo. E aí, ó, aparentemente chegamos, acho que na cor que eu tava buscando aqui. Ó, eu tava querendo um marrom que fosse mais amareladinho, não alaranjado. Eu queria ele mais amareladinho e um pouquinho mais neutralizado. Na câmera tá parecendo um pouco mais próximo desses daqui, mas na vida real ele tá um pouquinho mais amarelado, tá? Ó, agora que tá secando, tá dando pra ver. E aí, é essa cor que eu vou usar aqui no rostinho da minha ovelhinha. Então, eu vou pegar aquela tinta aqui, que tá um pouquinho de água, vou carregar um pouquinho de água aqui no meu pincel e vou depositando aqui, ó, no meio aqui da minha forma. Sem pôr a tinta ainda, tá? Só tô pondo água. A água, o pincel e a água estão um pouquinho sujinhos já, então ele já tá trazendo um pouquinho de cor aqui pro rostinho da ovelhinha. Aí agora eu vou pegar e vou começar a adicionar cores nas bordinhas aqui. Então eu molhei ali o meio, né? E agora eu vou trazer a tinta de fato, né? A cor mesmo, eu vou trazer mais para as bordinhas. E aí ela vai escorrendo para o centro, porque a aquarela ela tem esse comportamento de expansão que a gente chama. Então, conforme você vai colocando ela na bordinha, ela vai expandindo para toda a área que tá devagarzinho, assim, ela vai expandindo para toda a área que tá molhada, que a gente molhou previamente. E aí eu vou pintando bem aqui com calma, usando a pontinha aqui do meu pincel. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel com a pontinha mais fininha
e vou fazer bem os detalhezinhos, ó. E eu vou trazendo tinta agora para os cantinhos. Aqui no meio eu vou dar uma esfumadinha nessa tinta que expandiu, tá? Então eu dou uma esfumadinha aqui e agora eu termino todos os meus cantinhos trazendo um pouquinho mais de cor aqui para os meus cantinhos. Eu quero que ele fique um pouquinho mais escurinho, então eu vou depositando cor aqui sem ficar esfregando muito o pincel, ó, tá vendo? Eu vou só depositando com a pontinha do pincel e pintando bem nas beiradinhas com bastante cuidado para não borrar. No começo você vai sentir dificuldade, tá? Faz parte a gente sentir dificuldade. Tudo que a gente começa é sempre difícil, mas isso vai ficando mais fácil e você vai sentir que vai ficando mais fácil conforme você vai pintando mais. Principalmente se você fizer parte, né, das aulas, porque daí nas aulas a gente vai fazendo de novo e reforçando tudo que a gente está aprendendo. Então, em todas as aulas a gente vai reforçar o que a gente já aprendeu na aula anterior, eu vou falar de novo algumas coisas e você também vai ter o espaço no final da aula para poder tirar dúvida. Então você vai poder tirar dúvida do desenho que a gente fez em aula e também do desenho que você fez nas aulas anteriores. Então, digamos que você praticou um pouco na sua casa durante a semana e aí no dia da aula você quer tirar alguma dúvida que você está sentindo, alguma dificuldade que você está enfrentando, que você não está entendendo como funciona. Aí você vai poder tirar essa dúvida. Você pode abrir a câmera, mostrar o seu desenho, falar qual é a sua dúvida, e aí eu vou ao vivo mostrar para você, olha, faz assim que você vai conseguir esse resultado, faz assado que você vai conseguir. Isso está acontecendo por causa de tal coisa, sabe? Então a gente vai conversando ali sobre as suas dificuldades para a gente poder fazer com que você realmente consiga entender como funciona a aquarela e reforce, né, a aquarela, o estudo da aquarela aí no seu dia a dia. Aos poucos você vai pegando muito jeito e você vai vendo que não é tão assustador quanto parece aprender aquarela, principalmente se você tem uma pessoa para te guiar nesse aprendizado inicial, para chegar para você e falar, ó, isso daqui está acontecendo por causa disso, tenta fazer assim que vai dar certo, sabe? Então agora a gente precisa esperar secar esse rostinho aqui que a gente pintou para conseguir continuar pintando o restante das coisas. Por quê? Todas as coisas que a gente tem para pintar aqui agora, por exemplo, o puffzinho da cabeça da ovelha, a orelhinha, essa parte aqui do laço, tudo isso a gente precisa esperar a aquarela secar. Essa parte que está molhada aqui, ela tem que estar seca para a gente pintar as coisas que estão fazendo conexão, que estão junto assim, tá vendo? Essa parte aqui, ó, ela faz conexão com uma área molhada. Então, se eu tentar pintar aqui agora, essa pintura aqui vai expandir para essa área que está molhada ainda. Lembra que eu falei que a característica da aquarela é a expansão? Então, a hora que uma área molhada junta com outra área que ainda está molhada, tem uma expansão. Então, a gente não quer essa expansão, então a gente precisa esperar essa área molhada secar bem para pintar qualquer coisa que esteja grudada nela. Então, eu posso agora dar uma adiantada nessa parte aqui do lacinho de baixo, enquanto eu espero essa parte aqui secar, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou pegar aqui, eu quero que o lacinho da minha ovelhinha seja rosa, então eu vou pegar aqui esse magenta e vou fazer essa mistura. Se você nessa aula estiver achando assustadora a parte da mistura, fica tranquila, porque dentro do curso tem uma aula gravada te ensinando a fazer mistura de cor. Como chegar no marrom, como chegar no verde, como chegar em várias cores. Então você vai aprender e você vai ver que é muito gostoso misturar cor, é até viciante. Então eu vou trazer aqui um magenta. E aí eu vou fazer uma pocinha, tá vendo? Que nem eu fiz aqui, eu vou fazer uma pocinha de água. Então eu vou trazendo água com o meu pincel, eu ponho o pincel na água e trago ele aqui para minha tinta. E aí eu faço uma pocinha de água aqui na minha tinta. Ó, eu tô trazendo água. Toda vez que eu molho o pincel ali e volto, eu tô trazendo água para dentro da minha mistura. Vou colocar um pouco mais de magenta. E vou colocar um tiquinho aqui, ó, de amarelo, porque eu quero que seja um rosa mais amarelado. E eu vou testar aqui na minha amostra, para ver se tá da cor que eu queria, ó. Tá da cor que eu queria, é um rosinha mais fechado, queria um rosa mais amarelado. Então aí agora eu venho aqui e faço a mesma coisa, eu vou trazer um pouco de água aqui, vou dar uma molhada aqui na minha forma. Não precisa molhar nas laterais, mas no meio da forma que você vai pintar. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai trazendo, a gente vai molhar o nosso pincel ali na tinta,
e a gente vai trazendo tinta aqui para a nossa pintura. E aí eu vou depositando tinta aqui na bordinha, nas bordinhas aqui do meu lacinho, tá vendo? Vou trazer um pouquinho mais de magenta aqui, só para escurecer um pouco essa base de tinta aqui, deixar ela, escurecer não, deixar ela mais concentrada, porque tá muito aguado. Eu quero uma concentração média aqui, tá? Então eu vou trazer um pouco mais de concentração aqui para essa tinta, para essa mistura. Ó, tô trazendo magenta e aí vou trazer de novo um pouco mais do amarelo. E aí ficou um pouco mais concentrado aqui. Tá vendo a minha tinta? Ficou um rosa alaranjado, né? E agora sim, eu consigo depositar um pouco mais concentrada essa tinta aqui em alguns pontos. Aí agora eu vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Agora que a minha ovelhinha que o rostinho da ovelhinha já tá seco, eu vou pintar as orelhinhas dela. Para as orelhinhas, eu vou voltar aqui no marrom. Como a gente estava pintando rosa, eu vou me certificar que eu tô limpando bem o meu pincel. Para isso, é só você colocar o pincel na água e chacoalhar ele bem, que ele vai limpar bem certinho. E aí você passa ele no papel para ver se tá saindo limpo o seu pincel. Se tiver limpinho, tá tudo certo. Você pode mudar de cor. Então aí agora eu vou pegar ali a minha tinta, vou misturar ela de novo, né? Porque ela deu aquela, como é que fala? Ela assentou, né? Então eu vou misturar ela de novo aqui. E aí agora eu vou pintar em volta aqui da orelhinha. Eu vou deixar esse buraco livre, esse buraquinho aqui do meio livre, né? Não vou pintar ele, só vou pintar em volta, que é para poder passar depois um rosinha ali dentro, né? Que é como se fosse a parte de dentro da orelhinha. Então eu vou passando aqui, ó, a minha tinta mais diluidinha, tá vendo? Eu pego ela mais aqui de cima, que é onde ela tá um pouco mais diluída, e pronto. A minha ideia é que essa orelhinha, ela fique mais clara do que a cabeça, porque eu quero que dê para parecer que ela tá à frente da cabeça. Eu não quero que ela fique da mesma cor, senão vai parecer um blocão de tinta só. Então eu vou deixar essa parte aqui, que tá grudada na cabeça, mais clarinha. Se eu quiser escurecer para cá, eu posso. Se eu quiser escurecer aqui um pouquinho embaixo, onde tá saindo, né, debaixo do pelinho dela, da cabeça, eu posso também, para dar essa sensação de sombra, tá vendo? Eu só não vou escurecer aqui na parte que tá grudada com a cabeça, que é para poder dar esse destaque na cabeça dela, né, na orelha com a cabeça. Então vai dar esse destaque. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, então eu vou passar a cor um pouco mais clarinha, nessa parte que tá aqui juntando com a cabeça, e aí depois eu vou adicionar um pouco mais de cor no restante da orelhinha, né? Que é para poder destacar também no fundo branco que tá, né? Que é o fundo branco que a gente tem do papel. Então, eu só vou deixar clarinho mesmo essa parte que tá mais próxima da cabeça. E aí pra cá eu vou trazendo um pouquinho mais de tinta. E aí eu faço como se fosse um degradezinho mesmo, só adicionando mais tinta e mais água. Onde eu quero que fique mais clarinho, eu ponho mais água na mistura, e onde eu quero que fique mais escuro, eu deixo a mistura mais concentrada, com menos água. Agora eu preciso esperar de novo essa parte secar para poder pintar essa pelúcia, né, em volta da lãzinha, né, da ovelhinha. E então eu vou voltar aqui pro meu lacinho, que já tá seco também, é só pôr o dedo assim, né? Você pode encostar o dedo, se não tiver gelado é porque já tá seco. Vai com calma também, porque se tiver molhado você vai estragar o desenho, então dá uma olhada. Se tá aparentando secos, daí você faz um teste na pontinha assim. Então agora eu vou pintar esse buraco aqui, que é como se fosse a parte de dentro do laço. Então eu quero que ele fique mais escuro do que essa parte de fora, porque tá com sombra, né? Então a parte de dentro do lacinho tem que estar mais escura. Então eu vou começar adicionando um pouquinho de tinta bem diluída aqui nessa parte do topinho, que é a parte onde teoricamente está tomando mais luz, né? E aqui, quando chega mais próximo do laço, eu vou escurecer, que é para poder deixar essa sensação de que ele tá, de que tem uma sombra aqui, né? Então eu vou trazer a tinta mais concentrada aqui, tá vendo?
e vou depositando a tinta aqui mais concentrada e vou deixando ela expandir aqui nas bordinhas, que é o que a aquarela faz de melhor, ela expande. Então essa parte a gente pode deixar que ela trabalhe sozinha. A gente pode até dar uma ajudinha esfumando um pouquinho, mas de resto a aquarela ela vai expandir belamente sozinha. Tá vendo, ó? Então ficou com essa sensação de que aqui tem um escurinho. Uma coisa que eu posso fazer é trazer um pouquinho de azul, mas bem pouquinho mesmo, para essa mistura, para fazer um rosa um pouco mais escuro. Então, ó, trago o azul aqui, limpo o meu pincel, pego um pouco dessa mistura aqui do rosa e aí eu vou criar como se fosse uma cor meio berinjela aqui. E aí eu vou depositar um pouquinho aqui nessa parte onde tá embaixo aqui do rostinho da ovelhinha, que é onde estaria fazendo mais sombra, né? E daí eu vou trazer um pouquinho pra cá, mas bem pouquinho mesmo, dando uma esfumadinha, ó. Aí você limpa o pincel de novo, vou molhar ele aqui um pouquinho na água, pra molhar de novo aqui, que aqui já tá seco, pra esfumar direito melhor. E ó, temos aqui um esfumadinho. Tá vendo como deu essa sensação de sombra? Essa parte aqui parece que tá bem mais clara que essa. Tá ganhando mais luz, né? Mais iluminação. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui na aquarela. Se você achar, depois que secar, que ficou muito claro, você pode passar uma segunda demão, né? Você pode passar uma segunda camada, que é uma coisa que a aquarela tem de característica também. A aquarela, ela é transparente. Então a gente consegue construir camadas para escurecer. É melhor a gente pintar mais claro e escurecer depois do que a gente pintar já muito escuro, porque não dá para clarear depois. Então, é isso que a gente vai fazer. Então agora a gente vai pintar desse lado fazendo a mesma coisa. Então eu vou trazer um ponto de luz mais iluminado aqui em cima, né? Mais aguado. E aí eu vou trazer a minha tinta mais concentrada aqui para essa parte onde está aqui na junção, que é onde estaria com mais sombra, né? Estaria batendo menos luz, então tem mais sombra. Se você achar que expandiu demais, é só você limpar o seu pincel e vir aqui tirando um pouquinho. É só você passar o pincel ali na pintura e vir aqui no paninho para tirar o excesso, que ele vai tirar um pouquinho ali da pintura. Aí eu vou vir aqui naquela misturinha que eu tinha feito de tinta mais escura e vou pintar, vou depositar aqui, ó, bem onde tá, mas aqui na parte de baixo da cabeça da ovelhinha. Eu vou deixar essa aula lá dentro da plataforma também e o risco do desenho da ovelhinha para quem quiser praticar, mas isso é só para quem entrar no curso, tá? Então aí eu vou deixar o risco da ovelhinha e vou deixar o scanner também da ovelhinha, eu vou escanear esse desenho para a minha pintura, né, para você ter como referência também, para você ver como ficou a minha pintura com mais detalhe, né? Você vai conseguir dar zoom e tudo mais. Agora a gente não mexe mais, vamos deixar secar e vamos pintar aqui essa parte aqui, ó, de baixo, porque lembra, essas partes aqui elas já estão secas, então a gente consegue pintar essa parte de baixo também. Então eu vou vir aqui, vou depositar o meu pincel mais aguado, né? Então, com pouca tinta e tal, vou deixar uma pintura bem clarinha. E aí agora eu vou vir aqui na minha mistura de rosa e vou trazendo rosinha mais para as beirinhas. E aqui nessa parte onde está na junção do lacinho, eu de novo quero mais concentrado. Então eu vou misturar a minha tinta ali e vou trazer ela mais concentrada aqui para essa parte que está embaixo, bem grudadinha aqui no lacinho, porque eu quero que dê essa sensação de que o laço está fazendo sombra, né? A parte do frufru aqui do laço está fazendo uma sombra em cima dessa parte da ponta, né? Final do laço. Então, e aí eu vou vir aqui nessa tinta que eu fiz a mistura mais escura e vou colocar ela aqui mais onde tá chegando aqui, ó, no final aqui bem aqui nessa pontinha que é onde estaria fazendo uma sombra maior, sabe? Que eu quero dar um destaque maior. A ideia é a gente ir trabalhando com essas nuances de claro e escuro para poder dar essa sensação, né, de que uma coisa está na frente da outra. Então, isso daqui está na frente disso. Então, isso daqui, pelo menos aqui na parte onde está junto, tem que ficar mais sombreado, que é para dar essa sensação de que uma coisa está na frente da outra, está fazendo sombra, né? Uma coisa está em cima da outra, então ela está fazendo sombra naquela de baixo. Porque se você pinta tudo da mesma cor,
né, tudo com a mesma tonalidade, de cor clarinha, você não vai conseguir dar essa sensação de que são pedaços diferentes, vai parecer tudo um blocão só. Aí aqui, do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. E agora eu vou pintar esse detalhezinho aqui, que é como se fosse uma dobra da pintura, né, do lacinho. Então eu vou pintar aqui, porque essa área já tá seca, então eu venho aqui e pinto essa dobrinha aqui. Tá vendo que dá essa sensação de que o laço tá fazendo uma dobrinha ali? Na amarração, né? Então é uma dobrinha da amarração. E aqui, nesse miolinho aqui, eu vou pintar bem clarinho, que eu quero que ele se destaque do restante, certo? Quero que fique mais clarinho ainda, eu vou passar um pouquinho aqui, ó, vou dar umas batidinhas aqui com o papel, para remover um pouquinho da tinta, que ainda tá molhada, e aí ele vai ficar, ó, bem clarinho. Aí agora eu vou pintar dentro aqui das orelhinhas, com o mesmo rosa, mais clarinho. Então eu vou trazer ele aqui, vou trazer um pouquinho de água aqui, e pronto, nenhum mistério. Aqui, bem na pontinha aqui em cima, eu vou trazer um pouquinho daquela mistura de roxo, né, de violeta escuro que a gente criou ali. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, vou trazer um rosinha bem clarinho aqui. E prontinho. Aqui ficou um pouco mais escuro do que eu queria, ó. Vou dar uma batidinha, ainda tá meio molhado. Vou dar uma batidinha aqui com o meu pincel. E vou corrigir um pouco aqui mais pra cima, só pra escurecer essa parte de cima de novo. Pronto. Aí agora eu vou pintar o coraçãozinho da bochecha, da ovelhinha, que é tipo um blush, né? Que eu gosto de fazer em forma de coraçãozinho, acho que fica fofo. Pintar o outro lado. E agora eu vou pintar com um marrom bem clarinho a parte do pompom da ovelhinha. Então eu vou pegar aquele mesmo marrom que a gente tinha aqui, eu vou diluir bastante ele, vou deixar ele bem diluído. E eu vou até com o meu pincel maior, vou limpar ele para ter certeza que ele tá bem limpinho. E vou começar a passar aqui, ó, a água, tá? Então eu vou depositar só a água mesmo, essa água suja aqui que eu tô, né? Então eu vou depositar a água aqui. E aí com esse pincel menor, eu vou trazendo um pouquinho mais de cor aqui para as bordinhas. Eu não vou trazer muito, porque eu não quero que fique apagado em relação à cabeça da ovelhinha, né? Porque a cabeça dela já é marrom. Nossa, foi uma gota de azul ali. Pronto, apaguei. Eu não quero eu quero criar um contraste, né, aqui com a orelhinha e com a cabeça, então eu vou deixar essa pintura aqui da parte branca, teoricamente, né, da ovelhinha, bem clarinha mesmo, um marrom bem clarinho. Que eu não quero que né, que ele fique muito misturado aqui com a cabeça. Então, eu vou passar bem diluída a tinta mesmo. É uma pintura rápida, porque como é uma cor bem clarinha e bem diluída, a gente não precisa trabalhar muito o esfumado nem nada. Aqui no topo da cabeça, eu até posso trazer um pouquinho mais de cor, porque tá longe, né, ali da cabeça dela, então eu posso trazer um pouquinho mais de cor aqui, porque não vai influenciar, né? Ó. E aí a gente vem finalizando até esse finzinho aqui. Vou trazer um pouquinho de marrom aqui. Aqui embaixo eu vou passar bem clarinho mesmo, porque eu não quero que fique apagado em relação à cabeça dela, então vou passar bem clarinho. Certo? E você vê que fica bem suave mesmo. A hora que secar, vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Porque a aquarela tem dessas. Algumas cores, elas ficam mais escuras quando estão molhadas, e aí quando ela seca, ela clareia. E outras cores, elas escurecem um pouco quando seca. Por isso que eu gosto sempre de falar para as minhas alunas, deixa a pintura descansar, porque quando a gente termina de pintar, às vezes dá uma sensação de que a gente escureceu muito a pintura. E aí a gente pensa, ai meu Deus, nossa, estraguei tudo. Deixa ela descansar, deixa ela secar bem. Às vezes precisa virar um dia para o outro para ela secar bem mesmo.
Só aí a gente vai conseguir ver realmente a cor final dela, porque o papel ele tá absorvendo muita água, então apesar de parecer que tá seco, ainda tá um pouco molhado. Então a gente tem que deixar a pintura secar bem sequinha para ver como que vai ficar mesmo o final dessa pintura. Então agora a gente está quase finalizando. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar os detalhes. Esses detalhes eu vou pintar, eu vou fazer uma misturinha aqui pegando aquele marrom e vou colocar um pouquinho de azul nesse marrom. Acho que eu vou precisar pegar mais marrom. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Vou pegar um pouquinho de magenta e um pouquinho de amarelo para a gente criar o nosso marrom. O marrom a gente cria com a mistura de magenta, amarelo e azul, tá? Então a gente consegue criar, ou vermelho, né? Vermelho, amarelo e azul. A gente consegue criar o marrom. Então eu vou trazendo aqui, ó, um pouquinho de cada um deles aqui para minha misturinha. Eu tô fazendo pouquinho misturinha porque eu só preciso pintar um olhinho. E aí eu coloco o azul aqui para deixar mais marrom. Ó, vou precisar de um pouquinho mais de magenta aqui, um pouquinho mais de amarelo. E ó, eu criei um marrom aqui. Pegar um pouquinho mais de azul. Ai, foi muito. De novo, mais magenta, pus muito azul sem querer. Mais amarelo. E agora sim, ó, criei um marrom escuro aqui. É só a gente ir com calma fazendo aos poucos que a gente chega na cor que a gente quer. E aí eu vou pintar aqui o olhinho com bastante cuidado, com a pontinha do meu pincel. Eu nunca pinto os detalhes de preto, porque o preto, ele fica muito destacado na pintura. Fica um destaque feio, sabe? Eu sempre pinto as coisas que são pretas de marrom, tá? Então, se eu quero os olhinhos parecendo que tá preto, eu vou fazer um marrom bem escuro. Vai ficar muito melhor do que se for marrom claro, preto, tá? Um marrom bem escuro é melhor do que preto. O preto, ele fica muito... Nossa, parece que tá fora do lugar as coisas, sabe? Parece que a gente usou a cor errada. É muito difícil numa pintura a gente usar o preto puro e o branco puro. A área branca a gente sempre vai pintar de uma corzinha, pode ser um beijinho, um rosinha, um acinzentado, que nem aqui, ó. O pompom da ovelhinha, ele parece que é branco, mas na verdade, se você for olhar, ele não é branco, ele é um amareladinho, bem clarinho. Então, ou então um acinzentadinho, bem clarinho. Então a gente vai usar um cinza ou um marrom bem diluído para criar essa sensação de branco, mas não é branco. Aí aqui eu vou fazer o detalhe da boquinha. Vai com bastante calma aqui. Se você quiser, você pode fazer com lápis de cor, para ser mais fácil. Essas finalizações aqui você também pode fazer com lápis de cor. Então, compra uma caixa de lápis de cor básica, se você quiser. Se você não tiver, vai no pincel mesmo. É só respirar. Prende a respiração para fazer os detalhezinhos e solta. Prende para fazer os detalhezinhos e solta. É assim que eu vou fazendo. E eu vou fazendo com bastante calma. Então, agora que eu vou criar uma sombrinha, ó, eu peguei a cor bem diluída. E aí, eu vou passando aqui embaixo, ó, com o pincel, criando uma sombrinha. Como se o pompom, né, a lã da ovelha, estivesse fazendo uma sombra no rostinho dela. Vou molhar de novo ali na tinta bem diluída. Como a aquarela tem uma transparência, ela vai criar uma segunda camada mais escura. Então a gente não precisa fazer a nossa tinta mais escura. Ela pode estar bem diluída, que ainda assim ela vai dar essa sensação de que está mais escura, tá vendo? Então a gente cria essas profundidades fazendo essas sombrinhas, ó. Aqui eu vou fazer uma sombrinha também, ó, da orelha. Aqui, ó, tá vendo? Aqui ficou muito escuro, vou passar um pouquinho o papel aqui para tirar o excesso. Ó, aqui de novo, aqui também vou fazer, tá? Aqui eu vou pegar essa mistura que eu tinha feito aqui mais escurecida e vou fazer uma sombrinha aqui toda aqui abaixo, onde tá o rostinho, como se o rostinho estivesse fazendo uma sombrinha aqui no lacinho, tá vendo? Ó. E vou passar uma camada aqui de sombra com ela bem diluída também aqui assim, ó. Aqui, certo? Tudo onde uma coisa tá fazendo sombra na outra, eu faço uma sombrinha sólida dessa. Mas isso é porque é o meu estilo de pintura e é o jeito que eu gosto. Se você não gosta dessa sombrinha mais marcada, não precisa fazer, tá? Se você quiser deixar só o sombreado do degradê que a gente fez na pintura mesmo, tá tudo certo. Você só vai saber se você gosta se você testar.
Aí testou, não gostou? Nas próximas pinturas você não faz. E aqui eu vou passar, ó, o pincel molhado aqui nessa tinta que tá diluída, só em alguns pontos de detalhes, assim, sabe? Só pra criar uns detalhezinhos aqui na minha pintura. Eu não vou fazer o contorno no desenho todo. É só em alguns pontos. Pra criar um pouquinho de detalhamento pro desenho, assim, sabe? Uns pontos de foco, assim, de detalhe, tá? Ó, aqui que eu quero que fique mais marcado, eu vou passar um pouquinho, aqui também. E é isso. Talvez eu passe aqui assim, ó, também, bem um pouquinho assim, ó. Acho que vai ficar bom. Vou passar aqui assim, só para dar uma marcada maior aqui na divisão aqui do pelinho da ovelhinha com o rostinho dela. Tá vendo? Eu tô passando bem fininho o traço. Vou dando uma reforçada aqui nos cantinhos, para deixar bem marcadinho os cantinhos. E prontinho. Nossa ovelhinha está finalizada. Terminamos aqui nossa ovelhinha, nossa folhinha de teste, nossa ovelhinha pronta e os nossos materiais. Ai, eu amei! Espero que você tenha gostado também. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, eu te convido a vir fazer parte da primeira turma do Café com Aquarela. Vai ser muito gostoso, vai ser realmente um lugar para a gente ter conexão com outros artistas, trocar ideia, bater papo e de lambuja aprender a pintar aquarela, que não é uma técnica difícil quando você tem a orientação correta para seguir o passo a passo até entender como ela funciona, do começo ao meio, porque não tem fim. O fim é para sempre, a gente vai continuar pintando e aprendendo para sempre. Então, se você tem interesse em entrar nessa primeira turma, todas as informações estão abaixo, aqui nessa página onde você está assistindo essa aula. Tem todas as informações certinhas em texto para você ler com calma e também tem o botão ali para você clicar e entrar na turma. Lembrando que esse curso, por ele ser ao vivo, ele tem data para encerrar as inscrições. Então dá uma olhada lá embaixo qual é a data limite para você entrar para a turma e fazer parte, porque depois eu não sei quando que vai ser a próxima turma. Então aproveita para entrar nessa, que tá com vaga aberta, e já começar a aprender aquarela o quanto antes, porque eu juro, é muito gostoso. Eu espero te ver nas aulas. Beijo, tchau!